Fala galera, em tela com vocês na quarta e quinta edição, fechando a série sobre a morte de Doutor Estranho. No final da terceira edição, vimos o eu mais jovem do Doutor Estranho chegando no castelo do Barão Mordo para recuperar suas bugigangas. É neste mesmo momento que a história segue, Castelo Mordo, Transilvânia. Depois de muitos anos sabendo das atrocidades de Barão Mordo, Doutor Estranho não conseguia acreditar que ainda deixou ele vivo. Porém, parecia que aquilo foi um erro que Stephen pretendia corrigir. Barão Cal Amadeus Mordo proporcionou um grande mal na vida de muitos, cometendo crimes, pactos e não sentia remorso de nenhuma de suas atrocidades cometidas. O único arrependimento em sua vida, seu único lamento, era por ser um inocente tratando-se do assassinato que estava sendo acusado. Não admitindo tal tratamento em seu castelo, Barão Mordo entregou a capa e o colar que dizia ter encontrado pouco antes do estranho chegar. Aqueles pertences estavam escondidos lá. O verdadeiro responsável pela morte de Doutor Estranho gostaria de ver o Mordo ser punido fazendo parecer com que fosse o culpado. Para Stephen, Mordo foi o autor. No entanto, ele mudou sua opinião após Mordo revelar que se realmente tivesse feito aquilo, mesmo que sua vida fosse perdida, seria uma satisfação sair contando aos quatro ventos, pois nunca negou para ninguém que aquilo era seu maior desejo. Mais tarde, no Sanctum Sanctorum, Cap apresentava uma foto capturada por um drone da inteligência naval britânica. As coisas estavam piorando, e como apresentado na imagem, Dago não era mais uma preocupação. As três mães poderiam tanto estar na Terra, como também em outra dimensão se preparando para a próxima refeição. Certos de que o primeiro ataque foi concluído em Calumesh, ninguém saberia dizer quem seria o próximo. Desesperado com aquele relatório, enquanto o Doutor Estranho buscava saber se a escola que fundou tinha sido evacuada, Cap pedia um status sobre a investigação de seu assassinato. Stephen parecia querer desistir, pois com tudo o que estava acontecendo, além de apenas estarem minimizando os danos, ainda precisavam chegar a um plano. Após o Capitão América encerrar a comunicação, Doutor Estranho não conseguia esconder seu desespero, visto que ele tinha pouco tempo até que sua existência acabasse. E após chegar no Barão Mordo, teve a mesma sensação de entrar em um beco sem saída. Solicitando permissão para trabalhar junto com os Vingadores, Wong soube de Stephen que já estava escalado para um próximo movimento com ele. Não sabendo dizer qual, claramente perdido, Doutor Estranho questionava sua própria inteligência, referindo-se a si mesmo à criação de uma contingência, um fantasma temporal que não conhecia aquele mundo. Uma vida que foi conduzida por anos à sua frente, em um futuro que, bem querendo, não reconhecia muitas pessoas nele. Ele estava se sentindo uma peça de quebra-cabeça mal encaixada naquele buraco que a morte de Stephen Strange deixou no mundo. Enquanto se questionava, Clea lhe deu um beijo e disse que ali estava o Doutor Estranho, o mestre das artes místicas. Clea acreditava muito em qualquer decisão que ele viesse a tomar. Aquele era o momento e tempo, portanto, ele ainda precisava acreditar que poderia consertar qualquer coisa, e era aquilo que todos eles precisavam de momento, disse Clea. Com tudo o que aconteceu, Bats e aquele Stephen ainda não tinham conseguido conversar. Receoso e dizendo saber que Strange estava ocupado, Bats o convidou para fazer uma caminhada. Aceitando o convite, eles conversavam sobre os fatos que indicavam Mordo como autor do crime. Stephen sabia que ninguém o odiava tanto quanto Mordo, mas não acreditava na possibilidade dele mentir mesmo para salvar a própria pele. Analisando um cenário em que o maior desejo do Barão foi tirado, e ainda mesmo assim responsabilizado por tal, Bats aconselhou o Doutor, dizendo que talvez o caminho certo seria encontrar saber sobre alguém que pudesse odiar tanto ele como Mordo. Por um breve momento, enquanto se questionava sobre quem poderia ser tão sorrateiro diante dos senhores da guerra, em troca de tal satisfação, apressado, aquele Stephen chamou Bats para participar de seu ato de liderança, alegando que primeiro eles precisavam reunir todos os jogadores para desvendar aquele grande mistério. Logo em seguida, no Sanctum Sanctorum, após instruções de Stephen, todos entenderam suas partes. Wong recebeu a difícil tarefa de reunir o maior número de magos possível. Eles precisavam aprender um feitiço o mais rapidamente e precisava ser antes que a criança consumisse outro guerreiro. Afirmando ser capaz de fazer, assim como já havia feito com o último mago que foi responsável,
o Wong garantiu não somente reuni-los, mas que também teria os Vingadores prontos para intervir, estando em suas marcas no momento de precisão. Encarregada de fazer uma convocação aos Senhores da Guerra, como feiticeira suprema da Dimensão das Trevas, Clea era munida com a combinação da magia de todos. Ela deixou claro que os magos não recusariam tal pedido por saberem o que seria bom para eles. Munidos com trajes apropriados, eles chegaram nos domínios da guerreira Umar, que estava localizado na Antártida. Enquanto Clea zombeteiramente associava seu traje com alguns pinguins ali próximo, Rasputina afirmava ao Stephen que os X-Men aguardavam sua convocação. Cientes de quem se tratava ali, e sabendo sobre o que foi feito com o Doutor Estranho, tanto os Senhores da Guerra quanto Mordo tinham sua parte no crime. Enquanto zombeteiramente Agamon buscava saber se Stephen foi até eles para levá-los à justiça perante juiz e júri, furiosamente, dizendo ser apaixonado pela disputa de forças e por não temer nada, sendo o feiticeiro supremo da sexta dimensão, Tiboro buscava intimidá-los, dizendo ser o senhor do vulcão fervente e o espírito da decadência. E também zombando de Stephen, Umar disse que concordou em hospedar seu conclave naquele continente apenas na esperança de encontrar diversão. Então Stephen disse para Umar que se esforçaria para dar o seu melhor. E é isso, galera, estamos vendo uma história com um grande mistério. Afinal, quem não gosta de um mistério desvendado? E os melhores terminam sempre da mesma maneira, com todos os envolvidos reunidos enquanto o detetive revela a verdade. Depois de tantos questionamentos, Stephen descobriu que foi superado com os poderes de 4 terríveis guerreiros canalizados através de um peão. Umar, Tiboro, Dago e Agamon, que se odiavam e sendo rivais nunca trabalhariam juntos. Mas, ao serem superados pela crueldade, com a busca de poder e autopreservação, a criança peregrina e suas 3 mães lançaram os predadores em um desconfortável papel de presa. Então, escapando para a dimensão da Terra, onde poderiam encontrar seres como os Vingadores, X-Men e o Quarteto Fantástico, garantiram um porto seguro. Porém, não sendo refugiados esfarrapados, os 4 levaram ambos os reinos fazendo a barreira cair. Mas antes de tudo isso, apesar de existirem caminhos, mesmo com a barreira, pois era longe de ser perfeita, o feiticeiro supremo deveria ser morto. Contudo, um peão precisava ser encontrado. E assim eles encontraram um, e após o ritual praticado no assassinato, sendo a remoção das mãos, com a alma e poder do feiticeiro supremo, qualquer mago seria ricamente servido. Com a execução, tudo não deixou de ser pessoal por conta do que o Doutor Estranho fez a ele antes. 2 pássaros, uma pedra. Mas havia um terceiro pássaro envolvido. Mordo foi incriminado pelo assassinato de Doutor Estranho. No entanto, ter essa ação roubada o feriu mais do que qualquer outra coisa. Foi uma investigação difícil que deixou Stephen em um beco sem saída. Afinal de contas, foi um mal que aconteceu depois do seu tempo. Mas como as evidências foram claramente colocadas diante dele, Stephen descobriu que exilou um homem que serviu a um terrível inimigo na Dimensão Roxa. Uma terra de crueldade e sofrimento era uma coisa, mas visto que o mestre deste homem não fez nenhum esforço para salvar aquele que deu sua fidelidade, seu sangue, lágrimas e muita alma, ele não desejou ferir seu mestre da maneira como foi ferido, da forma como foi descartado como uma ferramenta quebrada sem consequência. Assim ficou claro que Caecilius foi o autor. Após a revelação, ele disse que faria Mordo gritar com todas as agonias da Dimensão Roxa, e depois mataria aquele Stephen com seu próprio poder. Próximo dali, as 3 mães se aproximavam, e estavam sentindo o cheiro de medo que exalava do palácio de Umar. Agamon sentiu a presença delas e da criança peregrina. Agradecendo Umar pelo entretenimento, decidiu ir embora. No entanto, Stephen garantiu que ninguém iria a lugar nenhum, forçando todos os guerreiros ali presentes a encararem as consequências de suas ações. Eles venceriam ou morreriam juntos. Enquanto confrontava Caecilius, Stephen era questionado por Tiboro sobre sua magia não estar funcionando. Zombeteiramente, Stephen dizia se tratar de medicina preventiva. Wong lançou um feitiço de vinculação sobre aquela terra, impedindo o uso de teletransporte, mas aquela técnica não poderia ser lançada apenas por um homem. Imaginando ser um blefe, Caecilius soube ali
que o Stephen Strange que ele matou tinha muitos amigos. E quando o poder dos mágicos da Terra trabalham em conjunto, poderosas obras poderiam ser realizadas. Com todo aquele poder roubado aliado à sua raiva, Caecilius ainda parecia ser insignificante, pois aquele Stephen conseguia ler sua magia tão claramente quanto a própria caligrafia. Mas, escudo após escudo, nenhum feitiço de combate poderia tocar Caecilius, nenhuma arma poderia feri-lo. No entanto, já caído, Stephen conjurou um feitiço. Enquanto alegava estar protegido contra danos, e dizendo que nenhum feitiço de violência, subversão mental ou de destruição espiritual poderia passar seus escudos, Caecilius foi surpreendido ao saber que, usando as mãos roubadas, guardava a alma do Doutor Estranho. E sendo um médico, Stephen lançou um feitiço de cura, um feitiço de regeneração, bastando uma alma como base e matérias-primas a serem convertidas, consumindo o que precisava para reconstruí-lo. Caecilius dizia que era desumano usar o corpo dele para trazer o Doutor Estranho de volta, mas Stephen era um mestre de magia negra e era desumano quando fosse necessário. Diante daqueles olhares de espanto, o Doutor Estranho estava de volta, e sem entender o que aconteceu, porém, eles não tinham tempo para reuniões, pois precisavam travar uma guerra. Mal estava de volta, e Doutor Estranho soube que seu eu mais novo orquestrou uma guerra. Os X-Men e os Vingadores chegaram após sua convocação, e os Senhores da Guerra não tiveram escolha a não ser participar daquela causa como resultado de suas próprias maquinações. Ele não se lembrava de ter sido tão realizado, tão calculista, tão frio, mas naquele momento o gelo poderia derreter mesmo na Antártida. E mesmo não gostando de ser chamado de tolo pelo seu eu mais jovem, ali estavam os dois. No entanto, aquele Stephen atemporal não iria sobreviver após aquela batalha. De uma forma ou outra, resolveu o assassinato, concluiu o seu propósito, e o que ele pediu para o Doutor Estranho ressuscitado era tão importante quanto tudo aquilo. Cada um dos feiticeiros já sabiam a parte que deveriam desempenhar. O Doutor Estranho estava vivo novamente, e sabia muito bem de algo que seu eu jovem arrogante ainda não sabia. Sempre há um preço, e a que preço vale a vida do Supremo Feiticeiro? Foi suficiente a morte de Caecilius por transmutação? Galera, é claro que não, pois a morte não é misericordiosa, ela não deixa nada ir embora sem cobrar algo que custe muito caro. O Doutor Estranho ressuscitado sabia de tudo aquilo, mas não poderia pensar naquele momento. Sua própria morte, ou própria vida, era meramente uma das muitas mortes no equilíbrio daquela batalha. Os heróis lutavam por sua causa. Em seu nome, tantos humanos como mutantes e deuses chegaram na Antártida para lutar com criaturas muito poderosas, e que talvez eles não poderiam derrotá-las. Mesmo assim, deram suas vidas em uma batalha que deveria ser lutada para enfrentar suas próprias mortes. Tudo aquilo simplesmente porque deveria ser feito, porque era o que eles sempre faziam. Os Vingadores sempre lutavam contra probabilidades, mas com esperança. Os X-Men lutavam por suas pessoas ano após ano. Eles eram os maiores guerreiros que o planeta poderia convocar. Mas aquela batalha seria perdida, pois os únicos que poderiam vencer aquelas mães eram os magos. Era uma batalha de magos e feiticeiros. Eles estavam lá, os feiticeiros supremos. Dr. Stephen Strange, feiticeiro supremo da Terra. Agamon, feiticeiro supremo da Dimensão Roxa. Tiboro, feiticeiro supremo da Sexta Dimensão. Clea, feiticeira suprema da Dimensão Escura. E Eliana Rasputina, feiticeira suprema do Limbo. Os 5 feiticeiros supremos unidos eram mais poderosos que as 3 mães, mas elas recorreram ao poder da criança peregrina para não serem banidas. O eu mais jovem de Doutor Estranho atacou como ele planejava, como uma flecha do arco de um deus. A criança conheceu o medo quando enfrentou o Doutor Estranho, o mestre das artes místicas. Mas foi por pouco, pois se ele tivesse se aproximado da criança na forma física, com certeza teria sido destruído. Na forma astral, foi totalmente consumido. No entanto, inteiro, e lá na garganta da criança estava todo o poder, toda a magia que ele se alimentou por inumeráveis anos. Todo aquele poder como gasolina, que poderia ser queimada apenas com uma chama. Toda a mágica. E ele decidiu queimar. Ele conseguiu. A criança foi destruída. Aquele Stephen, sabendo seu propósito, lançou as mães e a criança para fora, espalhando-os através das dimensões.
Sem a criança, as mães ficaram espalhadas em algum lugar longe uma das outras. Eles venceram. Stephen recebeu sua vida e enquanto abraçava Clea, ele revelou algo para seu amor. Algo que sua versão mais jovem pediu antes de entrarem na batalha. Ele fez uma exigência e era devolver seu amor para Clea. Ele o chamou de tolo por ter deixado ela ir e disse que deveria tê-la enquanto pudesse. E o Doutor Estranho concordou dizendo que seu eu mais jovem estava certo. Clea não tinha intenção de permitir que ele cometesse aquele mesmo erro novamente. No entanto, um grande preço não foi pago. E a morte não seria enganada nem mesmo pelo Supremo Feiticeiro. Sua vida não podia ser roubada da morte assim tão fácil, e ela estava prestes a tomar de volta o que lhe pertencia. O Doutor Estranho não queria ver o coração de Clea ser destruído novamente, mas tinha o seu dever para com o mundo. Doutor Estranho afirmou que Clea tinha o seu amor, seu coração, e pediu que ela se cuidasse, pois ele não confiava em ninguém. E após os dois se despedirem com um último beijo, então ele se foi. Clea estava com o manto de feiticeira suprema e adotou o sobrenome estranho. Agora, será que Stephen Strange vai retornar dos mortos? Eu acho que sim. Galera, agradeço a todos vocês que estão acompanhando em tela. Se gostou do vídeo, deixe seu like, comente e se ainda não for, inscreva-se aqui no canal, porque aqui vai continuar a saga da Estranho. Te vejo na próxima!